Doutor José Carlos Furlan Gomes. Um abraço, tudo bem, doutor? Oi, Maurício, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia para todos nós. É tão bom viver, é tão gostoso viver. Temos mais um dia pela frente e vamos que vamos, né, cara? Vamos à luta, né? E vamos que vamos, verdade. Maurício, hoje nós temos para você e para aqueles que nos assistem uma temática interessante, que é falarmos um pouco a respeito da racionalidade, dos nossos pensamentos, da estrutura dos nossos pensamentos e dessa área tão importante, tão fundamental dentro do nosso psique. A racionalidade, ela que nos move, ela que nos organiza em muitos sentidos. Graças a ela que nós temos uma condição excelente de viver, de pensar, de organizar nossos sentimentos, a nossa vontade, delegar um espaço para a nossa intuição, permitir que a nossa consciência flua, entender os aspectos da espiritualidade. Então, quer dizer, a racionalidade, ela é importantíssima para o nosso viver, ela é fundamental, talvez seja uma das partes mais importantes dentro do nosso psiquismo. Através dela, ela vai sendo formatada desde que nós nascemos. E é interessante que ela começa a se formatar quando nós, logo ao nascermos, quando nós temos as primeiras contrações, as primeiras cólicas abdominais, contrações intestinais, visando a alimentação. Aí, a hora que nós começamos, então, a ter fome, nós choramos, a mãe nos dá o seio, nós recebemos o alimento, aí começa a surgir nossa racionalidade. Quando eu estou mal, eu choro, eu conquisto alguma coisa. Então, é fantástico, a partir daí, como que ela vai desenvolvendo. E ela vai nos ajudando, e ela vai crescendo, ela vai, através das nossas relações, através dos nossos estudos, ela vai crescendo. E é necessário a gente sempre ter uma renovação da nossa racionalidade. Nós temos por direito ter um desejo constante de estar nos renovando, lendo, assistindo filmes, debatendo. Nós nunca podemos aposentar a nossa racionalidade, os nossos pensamentos. E eles têm formas, né? Ele tem formas de se conduzir. Né? Tem um pensamento extremamente lógico, matemático, que é aquele 2 mais 2 são 4, e onde o ensino hoje todo o nosso sistema de ensino se baseia somente nesse aspecto, dando uma ênfase muito grande a essa racionalidade, mas no sentido de voltado mais para a memória. Nós temos também dentro desse pensamento, o pensamento de que nós podemos induzir alguma coisa, né? Nós podemos concluir que aquilo vai dar ou não vai dar certo. Mas uma das grandes armadilhas que eu sinto, que causa um grande problema para nós, é quando nós começamos a usar a nossa racionalidade no sentido de deduzir o que o outro vai fazer, o que o outro vai achar. Isso vai desde as mães lá, cuidando dos seus filhos, assim como todo ser humano. É o tal de adivinhar o que vai achar que o outro vai pensar. Essa é a maior roubada, a maior fonte de desencadear ansiedades, é a maior roubada, como diz aí na gíria. Porque muitas das decisões que nós tomamos na nossa vida, muitas das decisões que nós realmente fazemos na nossa vida, muita carga vem da gente deduzir, da gente achar o que o outro vai achar. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas para os outros, achando que que nós vamos agradar o outro, fazendo do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente faz. E não pergunta. Einstein já dizia, a melhor coisa que existe, algo mais sábio que o ser humano pode usar para a sua racionalidade, para o seu viver, é a pergunta. Perguntar é uma questão sábia. Então, se eu vou fazer uma coisa para você, tá certo? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que perguntar. Não é isso? Eu não posso deduzir. Então, de repente, eu chego para você e falo assim, olha, Maurício,
eu vou fazer um jantar hoje lá em casa, você é meu convidado. Eu vou te convidar, tal, eu vou fazer um super jantar para você, e de repente eu estou lá e faço camarão. E a hora que você chega lá, você senta à mesa e fala assim, eu sou alérgico a camarão. Você imagina a situação, a sua e a minha. Poxa, por quê? Se eu vou fazer um jantar, eu não pergunto para você, Maurício, eu vou fazer um jantar, você gosta de camarão? Você vai falar, eu sou alérgico. Bom, vou fazer outra coisa. Isso é um exemplo muito simples, simplérrimo, mas que nós fazemos constantemente isso nas nossas relações. Nós temos o hábito de estar achando que o outro vai gostar daquilo que a gente acha que ele vai gostar. E essa é a grande roubada da vida. Porque é isso que muitas vezes os relacionamentos não dão certo. Muitas vezes as decisões de uma empresa não dão certo. Não é? Por quê? Não pergunta. Então, dentro da nossa racionalidade, nós temos que ser humildes. Humildes está quando nós fazemos as perguntas. Para quê? Para a gente poder encaixar naquele universo, na visão de mundo daquela pessoa. Então, todas as vezes que nós usamos então esse raciocínio dedutivo, nós podemos ter certeza que nós vamos nos dar mal na vida. Mesmo você pode fazer um trabalho aqui, você pode, eu vou te oferecer uma música. Tá, de repente você pode oferecer uma música que eu não gosto, pô. Não é isso? Eu tenho que ser educado, obviamente. Ô, Maurício, brigadão, legal, você ofereceu uma música. Porém, a música não está fora. Entende? Por quê? Porque nós não temos o hábito de perguntar. Nós temos o hábito de adivinhar o que os outros querem, o que os outros acham. Então, dentro dessa nossa estrutura de pensamento, nós temos que ter cuidados com isso. Ao mesmo tempo que essa racionalidade ela é fundamental importância para o nosso desenvolvimento, a nossa vida, tem um lado dela que é muito vulnerável. E esse lado vulnerável é um lado que é atacado por uma série de coisas negativas. Dentro da nossa estrutura do psique, quando as informações saem da codificação cerebral, neural, para passar para o lado psíquico, existe uma base que eu chamo base de referência ou base paradigmática, e uma dessas bases é uma base destrutiva que nós temos dentro de nós. Nós temos dentro de nós uma base destrutiva, nós temos dentro de nós uma bondade natural e nós temos dentro de nós uma base espiritual. Toda a informação que vai para o nosso psique passa por essas bases. E dentro de uma base racional, o grande problema é que a racionalidade, ao mesmo tempo que ela é forte, que nos faz pensar, é vulnerável porque ela recebe uma carga de destrutividade que existe dentro de nós mesmos. Quantos pensamentos ruins nós permitimos entrar na nossa racionalidade? Quanta carga nós pensamos? Eu posso dizer que talvez 70% ou 80% do que nós pensamos são coisas ruins. São questões de dedução, são flechadas, dardos contra nós mesmos. Quantas vezes nós nos criticamos, nós nos batemos, nós usamos tudo contra nós somos cruéis com a nossa pessoa. E essa crueldade, ela surge principalmente quando a gente dá vazão a isso. A gente se critica, né? A gente faz de tudo, nunca tá bom. A gente se xinga. Quantas vezes nós nos xingamos? Quantas vezes nosso pensamento nos maltrata? E nós precisamos ter reações a isso. E as reações a isso, e eu aprendi muito quando eu estudei há uns 35 anos atrás, um livro de um cara fantástico, que foi onde eu aprendi muito disso. O livro chama-se O Homem Espiritual, e o autor é um autor chinês chamado Watyumani, e eu achei fantástico o que aquele homem disse. Ele disse que a nossa mente é uma fortaleza, mas essa fortaleza ela vaza esses dados, essas coisas negativas,
que povoam então a nossa racionalidade e causam todo esse transtorno. Então nós precisamos ter uma vacina contra isso. E o que eu tenho aprendido nos meus atendimentos, na minha vivência comigo mesmo, nesses últimos anos, tem sido a questão de nós sempre questionarmos aquilo que nós estamos pensando. Nós temos o direito de não aceitar tudo aquilo que nós pensamos. É um paradoxo existencial. Ao mesmo tempo que a nossa racionalidade é importantíssima para nos ajudar a ter a vida, entender os fenômenos, os fatos, etc., ao mesmo tempo ela é vulnerável, ela é contra nós mesmos. Então, nós precisamos ter esse filtro. Quando nós não temos esse filtro, o que acontece? Nós começamos a acreditar, por exemplo, em pensamentos contra nós mesmos. Se nós acreditamos nesses pensamentos, nós vamos ter uma patologia, uma doença do pensamento. Nós deixamos de confiar em nós mesmos, afetando a nossa autoestima. Nós vamos ser temerosos em tomar atitudes. Nós não vamos dar cara a tapa, nós vamos ser mais acovardados. E nós vamos ser altamente negativos naquilo que nós falamos. Quando instala esse quadro, é um quadro depressivo. Né? Nós começamos a ver que aquela questão é uma questão extremamente depressiva. E isso é muito ruim. Ou quando não, nós dá no start, nós permitimos. O que nós temos que entender dentro da racionalidade é que nós não podemos permitir que tais pensamentos, que eu chamo de pensamentos destruidores ou devastadores, dominem a nossa psique. Nós temos que ter uma reação contra eles. E essa reação, geralmente, é quando nós os levamos para um diálogo. É lícito, é saudável nós conversarmos com os nossos pensamentos. E é lícito nós conversarmos com tais pensamentos destruidores como se fosse conversar tete a tete com o inimigo, né? Com alguém que quer nos destruir. E nós temos que ter uma argumentação melhor do que a dele. Nós temos que elaborar a nossa racionalidade, não aceitar aquilo de uma maneira passiva. Porém, ter uma defesa tão forte contra aquilo, um argumento, uma colocação tão bacana, que aquele pensamento, aquele dado, aquilo que nos ataca, é naturalmente deletado, como diz aí na linguagem computacional. Então, é fantástico quando nós começamos a entender essa nossa estrutura interna de racionalidade, para evitar o quê? Evitar o que mais ocorre no mundo aí, depressões e ansiedades. As pessoas têm ansiedades muito porque elas não sabem que elas têm o poder de contra-argumentar seus pensamentos. Isso lá foi esse livro Homem Espiritual que me deu um start, isso bem anos atrás aí, e que a cada dia, a cada momento dessa vivência dentro de um consultório, essa vivência clínica intensa, graças a Deus que eu tenho conseguido cooperar com as pessoas e agora cooperando com aqueles que nos ouvem. Da importância que nós devemos dar em filtrar, zelar, cuidar da nossa racionalidade. Nós temos um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é bacana porque nós podemos escolher aquilo que nós queremos. Nós podemos determinar até internamente esse ou aquele aspecto. Então, nós podemos, graças a Deus, ter uma força psíquica dentro do próprio psiquismo de fazer determinações. Por exemplo, eu posso dizer, não aceito esse tipo de pensamento na minha vida. Doutor, então, essa coisa da racionalidade é a tendência que o indivíduo tem de compreender o fato. Né? Perfeito, ele tem que compreender o fato e buscar sempre o entendimento das ideias. Tanto da parte externa, quanto aquelas que povoam dentro dele. Aquela frase que diz assim, siga a razão e não o coração, ou vice-versa, siga o coração e não a razão. As duas estão muito ligadas, não se pode separar, assim, olha, eu estou na razão, agora eu estou na emoção, eu estou na razão. Não se pode.
Todo ser humano, todo ser vivente tem uma razão com a emoção. Eu sempre dou esse exemplo típico. Você está no meio da cozinha e entra uma barata. Você vai em direção a ela. A barata é um animal não dotado do cérebro que nós temos. Ela vai para onde? Para o canto da cozinha. Fugir. É um lado racional, é um lado emocional. Ela está na frente a um perigo, um temor, perigo de morte. E ela tem uma racionalidade que ela vai para o canto. Não é isso? Nós, graças a Deus, seres humanos, temos uma racionalidade muito mais elaborada, muito mais forte, muito mais maior. Porém, dentro dessa nossa racionalidade, nós temos que aprender a filtrar aquilo que é conveniente para o nosso pensamento, aquilo que é conveniente para a nossa volitividade, ou seja, para nossas ações, e aquilo que tem que ser descartado. Sabe? Lembra que eu te falei que o início do nosso raciocínio começa no nosso estômago, com a nossa fome. Quando nós temos o desconforto da fome, nós choramos. Quando nós choramos, a mãe dá a teta. Então nós começamos nossa racionalidade. Basta eu chorar que eu ganho alguma coisa. O processo de pensamento é o mesmo processo digestivo. Olha que fantástico. Deus faz muito lindo isso, né? É maravilhoso. A racionalidade começa ali, como se fosse no processo digestivo. E ela é um processo digestivo. Nós assimilamos um monte de informações, um monte de conhecimentos. E a racionalidade, ela tem que trabalhar aquilo. Só que nós temos que ajudá-la a descartar o que não é bom. O problema é que ninguém nos ensina isso. Nós passamos pelas escolas, ninguém nos ensina. Ninguém nos ensina essa cultura de como administrar, cuidar, zelar dessa maravilha que é o psiquismo. E isso que eu estou dizendo é um grande caminho, um caminho que vai trazer, eu creio, uma qualidade de vida muito grande para as pessoas. E é tão fantástico quando você tem um pensamento, você fala assim, poxa, isso aqui não me serve. E você contra-argumenta ainda, isso não me serve por isso, por isso, por isso e por aquilo. E não fica passivo, aceitando aquilo como uma verdade. Um dos grandes dilemas do ser humano é não ser ativo, forte, determinado, em não ser dirigido pelo que pensa, mas dirigir os pensamentos. Isso é muito louco, não é isso? Como dirigir esses pensamentos? Os últimos estudos têm mostrado uma coisa fantástica. Eu tenho lido dentro do pensamento pós-moderno que quem organiza o pensamento é a linguagem. Olha que coisa maravilhosa. Não é o pensamento que coordena a linguagem, mas a linguagem que coordena o pensamento. Por isso que é sábio nós conversarmos conosco. Não é ser louco. Conversar consigo próprio é uma atitude extremamente sábia. Conversar com as pessoas também é sábio, porque a hora que nós estamos conversando, dialogando, trocando ideias com as pessoas, nós naturalmente estamos o quê? Organizando, ordenando os nossos pensamentos. Nós podemos estar trocando uma ideia de alguma coisa, e você fala algo interessante, que a minha racionalidade fala assim, nossa, isso que o Maurício falou é muito bacana. Isso é uma mudança dentro do meu pensamento, através dessa nossa conversação. Então é fantástico quando a gente entende, quando a gente começa a averiguar que nós somos feitos de uma maneira tão linda e que a nossa racionalidade, quando não educada, quando não bem aplicada, ela serve como um canal muito forte para os lados instintivos piores da existência humana. Por isso que existe uma cultura da maldade, porque são pessoas que muitas vezes não filtram, ou quase não filtram o que pensa. Ninguém faz o que dá na cabeça, no bom sentido. A pessoa faz o que dá na cabeça. Tomou ou para chamar atenção, ou de um ato instintivo. Nós vivemos numa sociedade onde que a instintividade humana tem sido, principalmente aqui no Brasil, extremamente aguçada.
Porém, nós temos que ser racionais, inteligentes, não é? Falar aquilo que René Descartes falava, penso, logo existo, não é isso? Mas eu acho que nós pensamos e existimos quando nós temos esses filtros, quando nós temos uma disciplina, quando nós conseguimos colocar o nosso pensamento aonde nós achamos que ele deve estar, e não nós sermos meramente reféns de pensamentos nefastos que nos destroem, que acabam com a pessoa da gente. O problema é esse, né, doutor? O problema é treinar e aprender a separar esses pensamentos, né? Sim. Descartar os pensamentos ruins. Você já acordou de madrugada e não dormiu mais? Já. Pensa besteira. Já. Pensa coisa boa. Isso. Bom exemplo. Né? Porque o cérebro está ali, ele está martelando. E acelerado. Ele está rápido. Como controlar isso? Esse que é o problema. Controlar isso? Isso. Você deu um exemplo claro. Como é que quando a gente deita na cama, começa a pensar e não para? Primeira coisa é sair da cama, cara. Se você ficar na cama, vai ser pior. Porque aí você vai querer forçar a dormir, e você não vai dormir. Aí descarrega adrenalina no sangue. Aí você começa a ficar o quê? Fritando na cama. Aí você fica fritando na cama, você não sabe, você fica nervoso, pensando outro dia que você precisa trabalhar e não consegue dormir, ou dando vazão naquele pensamento, aqueles grupos de pensamentos que vem de uma maneira avassaladora e você saíra sem beira, você não sabe onde pegar aquilo. Então muda de contexto. Vai para a tua sala, vai para a cozinha, vai fazer alguma coisa e começa a dar uma desacelerada. Como assim? Fala, pera, conversa com o teu pensamento, espera aí, uma coisa de cada vez. Aí vem um estapafúrdio, não é isso? O que é? Eu consegui classificar os pensamentos destruidores. Outro dia, com o tempo, eu posso dizer isso numa segunda etapa, sobre a racionalidade. E o pior que nós temos, todo pensamento, assim, um pensamento forte que nos destrói muito, é o pensamento catastrófico. Nós só pensamos, caca, meu. Dá uma dor no estômago, pô, acho que eu estou com câncer no estômago. Não é isso? Esqueceu de trocar o óleo do carro. Nossa, meu carro vai fundir. Pô, se você esqueceu, fácil. A primeira coisa, eu saio de manhã, passa num posto e troca, caramba. Se não tem dinheiro para trocar, pede para pôr mais um pouquinho lá e depois dá um jeito. Mas nós, ai meu Deus, se meu carro fundir, não sei o quê. Ou no estômago, ai, estou com dor no estômago. Acho que estou com câncer. Ah, não vou no médico, não. O filho atrasou um pouquinho, aconteceu um acidente. Sim, o filho atrasou um pouquinho, isso. Aí não vou no médico, eu estou com medo de ter um câncer no estômago. Aí não vai. Aí o cérebro, gente, o pensamento de um lado, o cérebro de um lado é burro. O que nós colocamos nele, ele processa. Então, o pensamento ele tem uma força. Então, o que nós processamos e acreditamos, aquilo tem uma força. Aquilo pode acontecer. É igual o cara que vai bater o pênalti e fala assim, eu acho que vou errar o pênalti. Isso é típico no futebol. O cara para perto da bola, você vê que o cara começa, nem vai, nem fica, nem vai, nem fica. Nesses casos, geralmente ele erra o pênalti, porque o pensamento dele é o seguinte, eu posso errar. Aí esses pensamentos já levam, aí sim, levam para problemas. Né? Sim, porque você não resolve ele. Você não resolve internamente. Então, quando você começa a resolver, sabe, pô, se deu uma dor no estômago, puxa vida, estou com dor no estômago, preciso ver o que é isso. Primeira coisa, vou ao médico, eu vou fazer uma endoscopia, vou fazer um negócio. Pô, mas se deu um câncer, trata agora, porque se você tivesse babado aí dentro de você um bom tempo, o que vai te acontecer? A hora que você for tratar, nem está morta, como diz o ditado. Então, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter um cuidado com a nossa pessoa, a nossa racionalidade. Quando você falou uma coisa interessante, quando ela acelera, o que se faz? Sabe? Os primeiros fatos é sair do contexto, começar a falar, espera aí, deixa eu ordenar o pensamento de cada vez, ordena o pensamento e começa a falar, espera aí, deixa eu cuidar disso primeiro. E dá uma contra-argumentação muito lógica, que vence a lógica daquilo que nos está, no caso, vamos dizer, entre aspas, nos atacando. Muito bem, doutor. Certo? Muito obrigado, mais uma vez, pela presença do senhor aqui na Orlândia Rádio Clube. Maurício, eu que te agradeço, um beijão em todos aqueles que têm compartilhado, muitas pessoas estão vendo aqui compartilhado, curtindo,
Isso é que me estimula a estar aqui. Espero ter ajudado vocês grandemente. Um grande beijo. Segunda-feira, se Deus quiser, vamos estar aí de novo para trocar ideias sobre a psicologia nossa do dia a dia. Um abraço, Maurício. Um beijo em todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.